Hoje eu tirei o dia para poder escrever um anteprojeto para tentar fazer uma inscrição para o mestrado, e eu pensei que se fosse alguns anos atrás, eu não acreditaria que eu estaria nesse momento na minha vida. Eu juro que esse vídeo não é papo de coach. Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e para além disso, sou professor de língua portuguesa apaixonado por literatura. E caso você ainda não seja inscrito no canal, te convido a clicar no botão inscrever-se. Como eu disse no começo do vídeo, hoje eu comecei a escrever um anteprojeto para fazer uma inscrição para o mestrado. E se fosse ver a minha primeira inscrição, a minha primeira faculdade, não seria essa vida que eu estaria levando, essa vida de focar em literatura, me especializar na literatura, na língua portuguesa e trabalhar com o que eu amo, que é ser professor. Por isso que nesse vídeo eu decidi contar a minha trajetória até aqui, em todos os cursos e faculdades que eu passei. E não é querendo dizer para ti, continua acreditando no processo, que vamos encontrar a faculdade dos sonhos logo de cara, e não é bem assim. Por mais que eu tenha essa carinha de 18 anos, atualmente eu tenho 32 e demorei quase 10 anos para me encontrar em uma faculdade. Me sentir presente naquilo que eu estava cursando, naquilo que eu estava estudando. E isso para muita gente é uma perda de tempo, porque você demorou 9 anos para encontrar seu curso. Na verdade, eu tentei me encontrar em outros cursos na qual eu não cabia de forma nenhuma. Basicamente, o primeiro curso que eu fiz na vida, que dá para se dizer que era de teólogo em informática, que era TI na época, nem sei como é chamado hoje em dia, foi quando eu tinha 16 para 17 anos. Eu ainda estava no ensino médio e surgiu essa oportunidade. E na época eu ouvi que as pessoas falavam: "Ah, Daniel, você é muito bom com tecnologia, você sabe mexer em computador, você sabe entender como que funciona programas diferentes." E de certa forma eles não estavam errados. Pessoas que tinham muito mais contato com o computador não sabiam o tanto que eu sabia. Mas gente, eu fazia do limão uma limonada. Se eu queria aprender a editar vídeo, eu procurava assistir um tutorial. Se eu queria aprender a mexer no programa, eu lia um blog. Era basicamente autodidata. E não que isso seja um critério que tem que colocar meu ego lá em cima. De certa forma coloca, mas... E com tecnologia é acerto e erro, erro e acerto e erro, erro, acerto, acerto, acerto. É basicamente isso. Tecnologia, se você não mexer, você não aprende. Então nessa época eu me inscrevi em um curso de tecnólogo em informática. Comecei a conciliar ensino médio com esse curso. O curso era à noite, o ensino médio era de manhã e à tarde eu trabalhava. E nisso eu ia acreditando que daria tudo certo, que essa exaustidão que eu tava, que meu corpo estava passando, era normal, era esperado. Por quê? Eu acreditava que a gente precisava trabalhar e viver até a exaustidão para conquistar as coisas. Se eu não me engano, esse curso tinha uma duração de 2 anos e meio, que era para quem era do ensino médio já sair com o certificado na mão e estar na frente do mercado de trabalho. E eu não consegui completar. E devo dizer que quando eu larguei esse curso, no final do segundo ano, eu me senti péssimo. É um curso simples, é um curso que tá aqui de graça, é um curso que eu poderia já sair com um certificado e sair na frente de muita gente. Daí eu fui levando o ensino médio, o terceiro ano, principalmente o terceiro ano, muito assim, empurrando com a barriga. Eu fui empurrando porque eu me sentia péssimo por conta desse curso que eu larguei. Mas daí vem então a época de vestibular, que a gente ouvia diversos professores, e é uma das coisas que tenho consciência que eu não quero fazer, e eu sei que eu vou ser pressionado pelo sistema educacional a incentivar os alunos a cursar a cursar vestibular, a fazer inscrição de bolsa, porque, gente, vamos ter uma conversinha sincera aqui. Nem todo jovem está preparado para o ensino superior. Nem todo adolescente está preparado para esse ensino superior. E é muito mais gratificante o estudante iniciar num curso superior quando ele está preparado mentalmente e querendo estudar naquele curso, do que ele ir lá e ser um profissional ruim. Aí que eu vou fazer advocacia porque meus pais querem. Aí que eu vou fazer medicina veterinária porque meus pais querem. Você vai se frustrar, não queria te dizer não. E nessa época de ensino médio, eu tentei esquivar ao máximo que eu podia de fazer qualquer tipo de inscrição. Eu falava com meus pais que eu queria trabalhando, mas não colou. A escola ficava me cobrando, os professores me cobrando para eu tomar uma decisão. E desde o início eu falava, quero fazer artes cênicas, ou artes visuais, ou letras. Eu falava desses 3 cursos. Eu lembro de mim na 8ª série, falando com uma professora de português, que eu tinha esses 3 cursos em mente. E ela falando, um dia eu vou te ver na língua portuguesa. Eu lembro disso, assim,
perfeitamente, nitidamente. Porque ela falava, eu te vejo na língua portuguesa. E ela não errou, né? Corta para o Daniel com 32 anos, formado em língua portuguesa. E nisso eu me cedi à pressão e acabei me inscrevendo para medicina veterinária. Sim, o meu primeiro curso de nível superior fora do ensino médio foi de medicina veterinária. Faz algum sentido para mim? Não faz. Mas, de novo, eu via como uma oportunidade de me inserir no mercado de trabalho e trabalhar com uma coisa que, de certa forma, eu gostava, que eram os animais. Eu sou apaixonado por gato, cachorro, eu gosto desses animais domésticos e até mesmo de alguns animais selvagens. Então eu falava, pô, deve ser legal, né, trabalhar com eles. Vou tentar. Vou honrar essa bolsa que eu consegui. Eu fiz o Enem, consegui uma boa colocação no programa Nossa Bolsa, passei em 7º lugar para essa bolsa numa universidade particular da cidade que eu morava. E foi muito estranho fazer a inscrição, porque estava fazendo a inscrição ciente de que a minha vida iria mudar do momento que eu passasse. Eu tinha esse olhar de que aquele sonho de adolescente, não, quando eu ir para a faculdade ou quando eu ir para a universidade, fazer um curso superior, eu vou conseguir uma profissão, eu vou ter uma profissão, eu vou ter um nome, eu vou ser alguém, e isso tudo vai mudar. E não mudou. Porque quem é pobre, ou quem é classe baixa, classe média, do jeito que você quiser chamar, precisa lidar com uma coisa que é trabalhar e estudar. Porque, gente, comida na mesa, por diversas vezes, vai ser mais importante que estudo. E você conciliar estudo e trabalho é foda. Mas nessa época eu tive a sorte de poder me ausentar do mercado de trabalho e fazer dar certo. Só que aí aconteceu o quê? Não deu certo. Pra quem não me conhece, eu já trabalhava desde os meus 14 anos. E quando eu parei de trabalhar, eu comecei a me cobrar ainda mais pra ser melhor nos estudos. E cada vez melhor, melhor, melhor. Eu ia pior, pior, pior. E até fico engasgado de comentar isso. É que quando eu comecei a fazer medicina veterinária, eu comecei a me sentir tão mal, porque não era o meu estilo, não era o que eu queria. As realidades presentes ali na sala eram totalmente diferentes da minha. Eu me sentia tão mal, tão inferior, que quando eu tinha a oportunidade de juntar com a galera pra poder beber, tomar uma cerveja, e corta pra mim não sendo uma pessoa que bebe, eu começava a beber pra me inserir naquilo. E que bacana. Foi tema de terapia, assim, diversas vezes. Porque eu fazia de tudo pra poder me encaixar naquela realidade, porque eu precisava estar naquela realidade. E aí eu vivi 2 anos nesse curso, sustentando a bolsa, tentando me encaixar, falando pra todo mundo que ia dar certo. E ao mesmo tempo eu tinha uma cabeça de um adolescente que tinha saído do ensino médio e que não tinha um quesito racional coerente. Emocional até hoje isso é um pouco complicado, mas racional eu não era. Então eu tinha esse sonho de que ali ia mudar. E depois disso, eu tirei um tempo para trabalhar e juntar uma grana e poder ajudar meus pais em casa, porque essa responsabilidade começou a bater na porta. Não que eu era cobrado disso pelos meus pais, mas eu senti que eu precisava fazer isso. Daí eu comecei a trabalhar, vivi 2 anos, trabalhando 2 anos? Quase 3, até que eu me inscrevi para fazer um vestibular de uma universidade particular de uma cidade vizinha. E aí que mesmo quesito, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Passei, e aí nesse caso era pro curso de História, licenciatura em História. E tendo esse contato na licenciatura em História, eu vi que eu queria muito ser professor. Porque, como que surgiu essa opção de licenciatura em História? Eu lembro que eu tava folheando uma revista e eu vi, né, a propaganda desse centro universitário. E tava lá, licenciatura em História. E aí eu lembrei que eu tinha boas notas em História. Eu falei, pô, deve ser interessante, porque vai ter que ler, vai ter que contextualizar, e isso eu sei fazer. Isso dá certo. Mas eu ainda não entendia o papel que era ser professor. Eu ainda não entendia o papel que era estar em sala de aula e como isso iria acontecer na minha vida e no meu estudo. Mas dito e feito, fiz o vestibular, passei, mas como que eu iria pagar o valor da faculdade todo mês, né, o valor do curso? Como que eu ia fazer isso? Até que eu tomei uma decisão idiota, que era fazer o financiamento da minha faculdade. E gente, se eu puder dar uma dica pra vocês, não faça. E um banco te cobrando esse curso, vai ter juros. E se não tiver juros, vai ter multa. E se não tiver multa, vai ter triplo de juros. Mas na época, como eu não sabia disso, conversei com meus pais, solicitei que eles fossem meus financiadores, eles toparam e financiamos. História era um curso que não me agradava tanto, porque
Eu estava inserido numa instituição de cunho religioso. E esse cunho religioso não permitia que você tivesse uma cabeça aberta. Então, o curso de História era moldado para ser crítico? Sim. A gente podia ser? Não. Eu fiz 3 anos dessa faculdade, mas nessa virada dos 3 para os 4 anos, eu fiz minha inscrição para um concurso, que é o qual estou até hoje, que é de auxiliar de sala, e passei. Fui chamado. E aí eu mudei de cidade, o que tornou, né, a distância maior, porque da cidade que eu morava antigamente era 33 quilômetros. Eu ia de van, era 40 minutos, meia hora, no máximo 40 minutos, que eu chegava na universidade. Mudando de cidade para vir trabalhar, era quase 2 horas de ida e 2 horas de volta. Então, eu ficava no trânsito por 4 horas. E aí eu decidi trancar a faculdade e pagar esse custo de FIES de forma maior, de forma mais rápida e por conta própria, né? Aí, quando você sai da faculdade, você já tem que pagar logo o FIES. E comecei a trabalhar. Trabalhei por quase 7 anos, e é muito louco quando você se sente pronto. Eu comecei a fazer terapia, comecei a cuidar da minha saúde mental, comecei a entender enquanto gente, enquanto adulto, enquanto que eu quero pro futuro. E aí eu decidi que eu precisava voltar a estudar. Mas voltar a estudar o quê? Vai o Daniel com 26 para 27 anos fazer o Enem para conseguir uma vaga em algum instituto, alguma faculdade, alguma universidade, algum lugar que tivesse curso superior. E aqui na cidade que eu moro, tinha um curso que me interessava, que era a licenciatura em letras. Tinha porque o curso foi fechado, infelizmente. A gente fala tanto sobre educação, tanto sobre valorizar a educação, e uma própria instituição, uma instituição que tem um curso de licenciatura faz isso. Pra mim não faz o menor sentido, mas tudo bem. E daí fiz o Enem, com muito receio de não conseguir uma nota boa, porque eu estava afastado do campo de estudo básico já fazia uns bons anos, né? Já fazia uns bons anos. Então eu não sabia se eu estava atualizado nos conteúdos. Quando veio essa decisão de eu fazer o Enem, era faltando 2 meses para o Enem acontecer. Então, assim, eu não tive um tempo hábil para revisar tudo que eu queria revisar. Mas fiz, passei, eu não acreditei. Eu lembro até hoje da vontade de chorar, porque eu não acreditei que eu estaria fazendo um curso escolhido por mim, sabe? Não foi nenhuma decisão tomada. Isso seria melhor para minha vida, financeiramente falando. Então, eu fiz um curso porque, assim, eu me inscrevi, passei num curso que eu queria fazer por mim. E isso é o mais louco dessa história, porque eu fiz muito pelos outros. E quando eu comecei a fazer por mim, isso até nos estudos, tudo mudou. Tudo mudou. E cá estou eu, formado, quase 1 ano de formado, final do ano fecha meu primeiro ano de formado, já com 2 pós aí no currículo, 2 cursos de pós-graduação, e eu já sou especializado em formação de leitores, o que é meu ramo de pesquisa, é o que eu quero cada vez mais projetar, estudar, me capacitar, e agora estou me inscrevendo em um mestrado. E me desejo sorte para eu conseguir essa vaga, porque vai ser tudo, eu vou trazer muito conteúdo para cá se eu conseguir essa vaga. Ter esse mestrado vai ser algo muito foda, eu não queria dizer não, mas eu poder falar pros outros que eu sou mestre. Então, você que tá aí no ensino médio, não queria te dizer não, tá? Mas se você sair do ensino médio e não for pra faculdade, você não vai ser pior do que ninguém, tá? É muito melhor você se conhecer, você se entender enquanto pessoa e o que você quer colaborar pro mundo, tá? Isso é muito importante, do que você sair do ensino médio e entrar logo de cara pra agradar os outros. Entrar logo de cara num curso superior só pra agradar os outros. Ah, e outra coisa, se você tem 30, 40, 50, 60 e quer e pode estudar num curso superior, vai, é teu direito, sabe? Não tem essa de idade certa, ai, que eu tô muito velho pra estudar. Não quero ouvir isso mais de você. Por favor, não quero. O estudo tem que ser pra todos. Independente de quem. Tem que ser pra todos. Tá? Isso ainda é uma pauta que eu quero trazer aqui pro canal. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, porque isso me ajuda bastante. E caso você não seja inscrito aí no canal, te convido a clicar no botão inscrever-se. Meu Instagram pessoal tá aqui embaixo. Se você quiser me seguir, é só clicar. Então eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!